lá, galera. Vamos corrigir nossa segunda parte aí de fração. Vai ir da questão 11 até a questão 30, beleza? Considere a igualdade. 2 quintos mais 3 oitavos igual a x sobre 200. A soma dos algarismos do número x é... Vamos somar eles. Aqui, ó, vamos achar o x. Então, 2 quintos mais 3 oitavos sobre... igual, perdão, x sobre 200. Vou tirar o MMC só desse lado aqui. Então, vamos tirar aqui, ó. O MMC ali entre 5 e 8. Ó, por 2, 5 não pode. 8 por 2, 4. Por 2, ó, 5 não pode. 4 por 2 dá 2. Por 2 ainda, ó, 5. E aqui dá 1. Por 5, 1 e 1. Tá? Então, o MMC é o produto dos fatores primos aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, agora todo mundo está no mesmo denominador comum. Tá? Vou colocar todo mundo no mesmo denominador. Então, vai ficar 40. Já vou colocar essa outra fração aqui, ó, x sobre 200. E agora eu vou fazer, ó, 40 dividido para 5, 8. 8 vezes 2 vai dar 16. 40 dividido para 8, 5. 5 vezes 3, 15. Então, 16 mais 15, 31. Eu tenho 31 quarentaavos. E essa fração é igual, ou seja, é equivalente a essa outra aqui. Ó, quando você tem frações equivalentes, dois critérios. Você pode analisar. Ou você pensa, ó, 40 para chegar a 200 eu multipliquei por quanto? Ou de 200 para chegar a 40 eu divido por quanto? Eu vou pensar em multiplicar. De 40 para chegar a 200 eu multipliquei por 5. 5 vezes 40, 200. Se eu multipliquei o denominador por 5, tenho que multiplicar o numerador por 5 para não alterar a fração. 5 vezes 31 vai dar 155. Então, x é igual a 155. Sandro, não tem essa opção não, mas não é isso que ele quer. Ó. Ele quer, ó, a soma 2 algarismos do número x. É isso que ele está pedindo para a gente, ó. Beleza? Então, eu vou somar aqui, ó. Esse foi o nosso primeiro passo. Segundo passo é somar os algarismos. O da centena, dezena e unidade simples. Somando todo mundo ali, vai dar 11 essa soma. Gabarito letra E e o gabarito procede. Questão 12, né? Oficial do Bombeiro, prova de 2022. João recebeu certa quantia. Com a terça parte da quantia, pagou os gastos com cartão de crédito. E pagou o aluguel com a quinta parte do restante. Então, olha só. Deixa sublinhado aqui, ó. A quinta parte do restante, né? E que com a terça parte da quantia, pagou o cartão de crédito. Da quantia recebida, a fração que representa a parte que João ainda tem disponível, então ele quer saber o último resto ali, né? O que sobrou no final desses dois gastos aí, tá? Então, vamos lá. A primeira passagem, vou escrever aqui primeiro, pagou. E aqui o resto. Então, olha só. Inicialmente, o que ele fez? Ele pagou com 1/3 da quantia. Então, restaram quanto aí? Em 2/3. Então, restou 2/3 aí do dinheiro dele. Então, essa quantia aqui é tudo que ele tem. Tudo que ele tem. Agora, nesse momento. Então, na segunda parte agora, ele vai pagar o quê? 1/5 do restante. Então, ele paga 1/5 da quantia que ele tem no momento. Qual é a quantia que ele tem no momento? 2/3. E o que resta? O que resta, né, é um valor de quem? De 2/3. Então, olha só, se eu pago 1/5, restou quanto para mim?
4 quintos. Só que restou 4 quintos de quem? De 2 terços, que era a quantia que eu tinha, cara. Beleza? Então esse aqui é o resto final. Esse aqui é o dinheiro que ele voltou para casa, ou seja, o dinheiro que ele tem disponível ainda. Então, eu tenho 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15. Tá? Então, gabarito, letra D, e o gabarito aí procede. Questão 13, né? Bombeiro militar do Amazonas, prova oficial. Em um grupo de pessoas, o número de homens é igual ao número de mulheres. Então, olha só. Eu sei que do total de pessoas, né? Eu sei que a quantidade de homens é igual à quantidade de mulheres. Beleza. Tá? Aí ele fala o seguinte. Selecionando-se 2 quintos dos homens e 3 quintos das mulheres, ó, não precisa chamar 2 quintos de H e nem 3 quartos de M, não. São iguais a quantia que a álgebra, né, ou seja, a letra que eu posso representar é igual. Ou posso colocar letra nenhuma, se você quiser, tá? Isso aqui foi só para te lembrar que a quantidade de homens e mulheres é a mesma. Então, eu vou simplesmente fazer o meu primeiro passo aqui. 2 quintos dos homens mais 3 quartos das mulheres formou um novo grupo. E agora eu vou ver quanto vale essa soma de fração. Beleza? Então, o MC entre 5 e 4 vai dar 20. Se você não viu que é 20 de cara, vai aqui, ó. Por 2, o 5 não pode. 4 por 2 dá 2. Por 2 dá 1, o 5 não pode. Por 5, 1 e 1. Se eu multiplicar aqui, está dando 20. Beleza? 20 aí. Aqui é 20. 20 dividido por 5. 4. 4 vezes 2, 8. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. Então, a nova soma aqui da fração está dando 23 20avos de mulheres ou homem, que é a mesma coisa, tá? Que homem igual a mulher nessa quantia aqui, tá? A letra aí que eu tô falando. Agora vamos aqui. O que ele fala agora na questão? Forma-se um novo grupo. Nesse novo grupo, em relação ao total de pessoas, as mulheres representam, essa quantidade de mulheres aqui, representa quanto nesse novo total? Para eu saber isso, basta eu fazer uma divisão de fração. Eu vou pegar a fração 3 quartos e dividir pela fração 23 de 20avos. Divisão de fração. Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Ó. Por 4 dá 1. Dividindo aqui por 4 dá 5. Beleza? Vou cortar assim não. Vou colocar, mostrar que estou dividindo, tá? Perdão, que tem aluno que não gosta assim. Vou fazer assim, ó. Estou dividindo esse cara aqui por 4 e estou dividindo o 4 por 4. O 3 eu não mexi. 4 dividido por 4 vai dar 1. 20 dividido por 4 vai dar 5. E o 23 eu não mexi. Para multiplicar a fração, multiplica na horizontal. 3 vezes 5, 15. E 1 vezes 23, 23. Então, o total de mulheres, né, a quantidade de mulheres nesse total aqui é 15 23 avos. Gabarito letra D. O gabarito aí procede. Questão 14. Seja x igual a 1 mais 1 sobre... Aí o denominador dessa fração aqui tem 1 mais 1 sobre 1 menos 1 terço. Esse tipo de fração em forma de escada, você faz aqui de baixo para cima. Beleza? Então, olha só. O chatinho que fica repetindo. Vou repetir. X igual a 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre... Aí esse denominador aqui é a resposta que eu vou achar aqui. E olha como que vai ficar. Vai ficar assim, ó. Você vai repetir
o numerador e o denominador da fração e com o sinal que está ali, ó, menos 1/3. E você multiplica aqui, ó. Quanto é 3 vezes 1? 3. Tá? 3 aí. Continuando, eu tenho x igual a 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 3 menos 1, 2/3. Agora aqui, você tem aquele caso de divisão de fração, lembra? Divisão de fração. O que você faz com a divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Por enquanto eu estou aqui só repetindo esses valores aqui. Tá? Você vai 1 mais. Deixa eu até trocar de pouquinho para dar um destaque. Divisão de fração vai ficar 1 multiplicado pelo inverso de quem? Que é o inverso de 2/3? 3 meios. Beleza? Então está ficando, ó, x igual a 1 mais 1 sobre 1. 1 vezes 3 meios, 3 meios. E agora eu vou fazer aqui o mesmo processo. Então, ó, vai ficar, ó, 1 mais 1 sobre. Ó, aqui eu vou um pouquinho direto, beleza? O denominador você conserva e faz assim, ó. 3 vezes, ó, perdão, 2 vezes 1, 2. Esse resultado eu vou somar aqui. Então, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. 5 meios. Divisão de fração. Eu vou repetir a primeira, que é 1, e multiplicar pelo inverso dessa. Vai ser 2/5. Então, na realidade, eu estou ficando com x igual a 1 mais 2/5. 1 mais 2/5. Vou colocar aqui para baixo, tá? X está ficando, ó, mesmo padrão. Vou repetir o denominador 5 e fazer 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. Ou, se você reparou que as opções não estão na forma de fração. Para você não dividir aqui, olha o que você pode fazer mais rápido, tá? Se você dividir ali, vai dar 1,4. Se você não viu, você pode fazer 1 mais. Quanto é 2 dividido por 5? 0,4. Então, x igual a 1,4 está na letra C, tá? Gabarito letra C, gabarito aí procede. Questão 15. Entre os números apresentados a seguir, o menor é... Então, quando você vai comparar números decimais, você vai observar. Todo mundo começa por 0? Beleza. Então, a primeira casa aqui vai determinar. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 7, então aqui eu tenho 7, 8 e 9. Então, os dois que estão na briga ainda é esse aqui e esse. Porque, ó, 7 é menor que 8, menor que 9. Então, ele aqui é o menor. Aí, a próxima, já são iguais, não é isso? Próxima casa determina. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 0. Então, esse número aqui é menor. Porque se você acrescenta se você acrescenta um 0 aqui, por exemplo, você pode fazer isso, você tem 710 e aqui você tem 707, se você fosse pensar nisso. Tá? Esquece a casa decimal ali. Esquece a vírgula. Então, viu como você compara números decimais? Você vai casa por casa. Ó. 7, a próxima casa, quem for menor, é o menor número. Então, esse cara aqui é menor. Gabarito letra C, gabarito aí procede. Questão 16 fala o seguinte: entre os números a seguir, o maior, então agora ele quer o maior. Então, ó, eu vou olhar aqui, ó, todo mundo com 0, aqui, ó, 7, 6, 5, 6, 1. Após a vírgula, qual é o maior número? 7? Então, essa é a maior fração. Tá? Se tivesse outro cara com 7, eu ia comparar a próxima casa. Beleza? Questão 17. Assinale a opção que mostra o maior dos números abaixo. Mesmo critério. A gente vai olhar aqui. Ó. Todo mundo começa por 0? Sim. Todo mundo gera uma fração própria. Aqui eu vou pegar, quem tiver o maior valor aqui, já vai ser a maior. Se não tiver ninguém repetido, né? Ó, aqui eu tenho 5, 5, ó, 7. Aqui 2 e aqui 5. Então 7 é o maior número que nós temos aqui. Então letra C.
beleza? Se tivesse outra com 7, eu ia para a próxima casa e assim por diante. Questão 18. Denise deu 2/5 da bala que possuía para Vera. E das balas que sobraram, deu 30% para Joana. E ainda sobraram 21 balas. O número de balas que Denise deu para Vera. Então, ó, ela não quer saber o total de balas que ela tinha, e sim a quantidade de balas que Denise deu para Vera. Tá? Então, o número de balas aí. Então, o que acontece? O primeiro passo, a gente vai fazer aquele padrão que a gente sempre faz. Deixa eu só colocar um pouquinho mais para baixo para escrever aqui. Deu o resto. Ou a sobra aí, resto. Então, no primeiro passo, Denise deu 2/5 das balas. Então, restou quanto? 3/5. É o que falta ao 2 para chegar a 5. Então, esse aqui é o resto. Aí, na segunda passagem, ela deu 30%. Como eu posso escrever esse 30%? 30% é 30 sobre 100. Eu posso simplificar por 10, e o 30% é 3 décimos. Então, o que aconteceu? Ela deu 3 décimos de quem? Do restante. Então, ela deu 3 décimos de 3/5. Aí, qual o padrão que você faz? Qual o total de balas que ela tinha nessa passagem aqui? 3/5. Então, restaram quanto? Quantas balas? Restaram. Quanto falta ao 3 para chegar a 10? 7. Então, restaram 7 décimos de 3/5. Então, essa quantidade que está sobrando é equivalente a 21. Beleza? Vou aqui para a minha terceira passagem na questão. E só para amarrar isso aqui, vou chamar a quantidade de bala de x, tá? Então aqui eu tenho 7 vezes 3, 21. Então eu tenho 21 vezes a quantidade de balas. E 10 vezes 5, 50, é igual a 21. Pô, então você viu que você pode cortar aqui, ó, 21 vai embora com 21, e aqui fica 1, 1 vezes x. Então tem 50 balas, beleza? Aqui, ó, 50 vezes 1, 50 balas. Aí você está procurando aqui na opção, calma, não é isso que ela quer não. Então na quarta parte aqui da questão, ela deu para Vera 2/5 de 50 balas. Então eu tenho aqui, ó, 2, 50 dividido por 5 vai dar 10, 2 vezes 10, 20. Então ela deu para Vera 20 balas, gabarito letra B, o gabarito aí procede. Questão 19. Considere copos de 200 mililitros e garrafas de vinho de 3/4 de litro, cada uma. Com o conteúdo de 15 dessas garrafas cheias, o número de copos cheios, tá? Copos cheios que se pode obter ele quer copos cheios. Então, o que sobrar, não importa. Eu quero saber o que eu consigo encher um copo. Beleza. Então, vamos lá. Vamos aqui na resolução. O primeiro passo dela, eu vou transformar isso aqui tudo para mililitros. Então, olha só. Eu tenho 3/4 de 1 litro. Só que eu tenho 1 litro. Então, 1 litro vai ficar decilitro, centilitro, mililitro. Então, eu tenho aqui 1000 ml. Então, 1 litro é equivalente a 1000 ml. Então, eu tenho 3/4 de 1000. Tá? Então, eu tenho 3. 1000 dividido por 4 vai dar 250. 3 vezes 250, 750 mililitros. Isso aqui tem em uma garrafa. Então, o total de mililitros de vinho vai ser 15, porque são 15 garrafas de 750. Vamos fazer essa multiplicação aqui, ó, no cantinho. 750 vezes 15, tá? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Ficam 5 e 1, 2. 5 vezes 7, 35. Com 2, 37. Aqui tem 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7.
somando eu tenho 0, 5, aqui vai dar 12, fica com 2 e sobe 1, e aqui 11. Confere? 11.250 ml. Então, esse aqui é todo o líquido que eu tenho aí, ou seja, toda a quantidade de vinho em ml. Agora, para saber o número de copos, basta eu pegar, na minha terceira passagem aqui, o total de vinho que eu tenho e dividir pelo conteúdo de um copo. Posso simplificar aqui, ó, e vou fazer essa divisão aqui. Então, fazendo essa divisão, eu vou ter 1.125 dividido por 20. Você já viu que não vai dar uma divisão exata, né? Porque e também ele só quer a quantidade cheia de copo. Então aqui, ó, 112 dividido por 20 vai dar 5. 5 vezes 20, 100. Para chegar a 112, faltam 12. Vou baixar aqui, ó. Tá? 6, confere? 6 vezes 12, 6 vezes 20, 120. Para chegar a 125, faltam 5. Então, ó, eu consegui encher 56 copos e sobraram 5 ml. Esses 5 ml que sobraram, não importa. Ele fala copos cheios, 56. Tá? Então, 56 copos cheios. Tá? Gabarito, letra C, e o gabarito aí procede. Questão 20, PM do Ceará aí para soldado. Um retângulo tem um dos seus lados aumentado em 2 quintos e do seu valor. E o outro lado diminuído em 1/4 de seu valor. Conclui-se que a área desse retângulo em relação à área inicial, olha só, a área inicial, pensando em fração, é um inteiro. Inteiro. Tá? Inteiro. Tudo que eu tenho, inteiro. Tá? Só que sim, o inteiro foi dividido em parte. Tá? O que acontece? Aí, o que aconteceu com os lados do retângulo? Um lado foi aumentado em 2 quintos. Então, olha só. Eu não vou trabalhar com letra nenhuma. Eu tinha um inteiro, que é tudo que o lado media, e eu aumentei 2 quintos dele. Então, um dos lados do retângulo aumentou o seguinte, ó. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 7 quintos. Então, um dos lados passou a medir 7 quintos agora. Então, essa aqui foi a minha primeira passagem ali. Na segunda passagem, você tem o seguinte. Se eu diminuir 1/4, é que eu fiquei com quanto? 3/4. Se você não viu isso, você vai pegar um inteiro, que é o que o lado valia, menos 1/4. Denominador você conserva e faz 4 vezes 1, 4. 4 menos 1, 3. 3/4. Então, o lado agora, a nova área, ela vale 5 sétimos e 3/4. Como você acha a área de um retângulo? Multiplicando suas dimensões. Uma dimensão vale 7 quintos e a outra dimensão vale 3/4. Se minha resposta for uma fração própria, ou seja, o numerador é menor que o denominador, eu sei que diminuiu. Se tem uma fração imprópria, o numerador maior que o denominador, ele aumentou. Tá? Então, vamos fazer aqui. Ó. A área vai ficar 3 vezes 7, 21. 5 vezes 4, 20. Você consegue perceber que você tem aqui um inteiro mais 1/20. Você consegue perceber isso? Então, se você não percebeu, você pode abrir essa fração assim. Ó. Eu tenho 20/20, que é um inteiro, mais o que aumentou, que é 1/20. Pode ver que se eu somar isso daqui, 21/20. Então, isso aqui representa um inteiro, né? Que se eu fizer a divisão dá 1, mais esse aqui é o aumento da área. Gabarito letra C, o gabarito aí procede. Questão 21. Se a soma das frações 1/4 mais 2 quintos é igual a n sobre 100, o valor de n é, vou fazer idêntica a uma que eu fiz quase ainda agora. Então, você vai fazer o seguinte, você vai somar as frações, ó, 1/4 mais 2 quintos,
Já que ela tem denominador diferente, você vai tirar o MMC. Isso é igual a N sobre 100. Tá? O MMC entre 5 e 4 nós já fizemos hoje, que deu 20. Então vamos fazer de novo. Tá? Ó, por 2, aqui dá 2 e aqui 5. Por 2, aqui 1 e aqui 5. Por 5, 1 e 1. Se eu multiplicar os fatores primos aqui, é o nosso MMC que está dando 20. Beleza? Então você está tendo uma fração aqui com o denominador 20 e ela é equivalente a essa fração aqui, ó, N sobre 100. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 1, 5. Beleza. Mais 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 2, 8. Então, ó, 5 mais 8, 13. 20 avos e é equivalente a N sobre 100. Então, ó, daqui para cá, você multiplicou por quanto? Ah, Sandro, eu multipliquei por 5. Para eu não alterar a fração, ou seja, para tornar essa fração equivalente a essa, basta multiplicar o numerador por 5 também. Tá? Então, ó, 5 vezes 20, 100. Logo, o seu N vai ser igual a 5 vezes 13, 65. Gabarito, letra B. E o gabarito procede. Vamos fazer a próxima. Questão 22 aí, banca da Fundação Getúlio Vargas. Quanto vale a soma 1 meio mais 1 terço mais 1 sexto? Você vai tirar o MMC, tá? Vou escrever aqui essas frações, ó. 1 meio mais 1 terço mais 1 sexto. E agora eu vou tirar o MMC para ver quanto vai dar isso, tá? Então, vou tirar o MMC entre 2, 3 e 6, que por propriedade de MMC você sabe que é 6, ó. Ó, 6 divide 2, 6 divide 3. Então, o 6 é múltiplo entre eles. Então, o 6 é o MMC, sempre é o maior. Tá? Então, ó, por 2 dá 1. 3 não pode. 6 por 2, 3. Agora por 3 vai dar 1, 1, 1. Então, foi o que eu te falei. O MMC entre múltiplos é sempre o maior entre eles. Então, 6. 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido para 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido para 6 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. Somando ali, ó, 3 mais 2 mais 1, 6 sobre 6. Você tem um inteiro, tá? Gabarito letra A e o gabarito I procede. Questão 23. Quanto vale a divisão? 6 quintos dividido por 9 décimos. Então, a divisão de fração, tá? A divisão de fração você vai repetir a primeira fração e você vai multiplicar pelo inverso dessa. E o inverso de 9 décimos? 10 nonos, tá? Se você não quiser simplificar agora, simplifica no final, tá? Ó. Sandro, eu posso simplificar por 3 e por 3? Por 5 e por 5? Pode, mas se você não gosta, multiplica aqui primeiro, ó. 6 vezes 10, 60. 5 vezes 9, 45. Aí você viu que eles são divisíveis por 5, que você observa essa regra logo de cara. Se o número terminar em 0 ou 5, é divisível por 5. 60 dividido por 5 vai dar 12. 45 dividido por 5 vai dar 9. Dá para dividir ambos por 3 ainda. 12 por 3, 4. 9 por 3, 3. 4 terços. Gabarito letra E. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 24 aí. A raiz quadrada da diferença entre a dízima periódica 0,444 e o decimal de representação finita 0,44, só que tem 10 casas decimais ali. Beleza? Tem 10 casas. Então você teria assim, olha só. Vou tirar a raiz quadrada agora não, calma. Eu tenho essa dízima periódica que ela está assim, ó. 4, 4, 4, 4, 4. Deixa eu só melhorar isso aqui, que ficou ruim. 0,4, 4, 4,
e vai embora a vida toda. Aqui continua 4 ainda. 4, 4, 4 a vida toda. Menos o decimal que ele tem. Isso aqui, ó. Se você fizer essa diferença, cuidado, olha só. Se você fizer essa diferença, cuidado, que não dá zero não, porque aqui é infinito. Tem 4, 4, 4. Então aqui, ó, vai ter, para continuar tendo, 4, 4, 4 e vai embora. Beleza? E aqui eu tenho aqui 4 menos 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros. E a vírgula. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa dízima que gerou essa dízima. Beleza? Como eu posso escrever essa dízima em forma de fração geratriz? Eu posso escrever ela assim, ó. A parte periódica é o 4. E para cada algarismo distinto do período, eu coloco um 9 no denominador. Beleza? Um 9 no denominador. E aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ficar 10 a décima ali. Beleza? 10 a décima. E agora, deixa isso aqui guardado. Vou dividir aqui o meu quadro e vou tirar a raiz disso aí. Tá? Vou tirar a raiz disso. Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 4 nonos, perdão, deixa eu melhorar isso aqui. De 4 nonos vezes 10 a décima. Olha só, o que nós aprendemos em tirar raiz de uma fração? Eu tiro a raiz do numerador e do denominador. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Aí quando você tem aqui, ó, 10 elevado a 10, você vai repetir a base e você divide esse expoente pelo índice. Aqui tem o índice 2, por isso que o nome é raiz quadrada. Quanto é 10 dividido por 2? 5. Tá? Então, na realidade, você tem 2 sobre 300 mil. São 5 zeros, não são? 5 zeros. 10 a quinta, 5 zeros ali. Então, tem um 300. Dividindo em cima e embaixo por 2, você vai ter 1 sobre 150 mil. Estou dividindo por 2. Tá? E a questão fala, ó, é igual a 1 dividido por quanto? Por 150 mil, que está na letra C. Beleza? Vamos fazer a próxima. Questão 25. Considere a expressão meio menos 1/3 mais 1/4 menos 1/5 mais 1/6 igual a x sobre 180. O valor de x é aquele mesmo padrão. Ó. Eu vou tirar o MC entre 2, entre o denominador 3, entre o denominador 4, entre o denominador 5. Opa, aqui no 5 é negativo, Sandro. Entre o denominador 5 e o denominador 6. Depois comparar essas duas frações, tá? Que é x sobre 180. Então, vamos tirar aqui o MMC, tá? Se você pegar só o 4, 5, 6, já satisfaz o MMC. Se você não lembra disso, por que, Sandro? Porque o MMC entre 2, 3 e 6 é o 6. Tá? Então, bastaria pegar o 6, 5 e o 4. Então, aqui, ó. Por 3, 4, 5 e o 6. Vamos decompor isso aí. Ó, fazendo a decomposição, nós temos por 2 vai dar 1, o 3 não pode, 4 por 2 dá 2, 5 não pode, 6 por 2 dá 3. Por 2 ainda eu tenho 1, mantenho 3, 2 por 2 dá 1, mantenho 5 e mantenho 3. Agora por 3 vai dar 1, 3 por 3 dá 1,
1, 5 você mantém, 3 por 3 dá 1. E agora por 5. Vai dar 1, 1, 1, 1 e 1. Se eu multiplicar aqui os fatores primos, é o nosso MMC que está dando 60. Beleza? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. 60 dividido para 2 vai dar 30. 30 vezes 1, 30. 60 dividido para 3 está dando 20. 20 vezes 1, 20. Mais 60 dividido para 4, 15. 15 vezes 1, 15. Menos 60 dividido para 5, 12. 12 vezes 1, 12. Mais 60 dividido para 6, 10. 10 vezes 1, 10. E isso é equivalente a x sobre 180. Aqui eu tenho 30 menos 20, 10. 10 mais 15, 25. 25 menos 12 dá 13, mais 10, 23. Confere? 23. Sobre 60 é igual a x sobre 180. Ó, de 180 para, perdão, de 60 para chegar a 180, eu multipliquei por quanto? 3. Vou multiplicar aqui por 3 também. Então, eu tenho que 3 vezes 23 dá 69 sobre 60 é igual a x, perdão, sobre 180, perdão, sobre 180. Vendo? Por isso nas outras eu falei que o já era, fui direto. 180 a 180, 69, x é 69, porque são equivalentes. Gabarito, letra E, e o gabarito aí procede. Questão 26 aí, Polícia Civil do Rio Grande do Norte aí, pra gente. Em um grupo de esportistas, 1/3 deles só gostam de vôlei. Então, somente de vôlei. Então, somente de vôlei, eu tenho 1/3. Aí vem um detalhe aqui, que se você não observar, você acaba errando aqui, ó, dos demais, tá? Dos demais. Então, quem é esses demais? Se 1/3 gosta somente de vôlei, os demais é quem? 2/3. Então, desse 2/3, olha só, o resto aqui. Vou botar aqui resto. O resto é 2/3. E desses 2/3, 2/5 gostam também de vôlei e basquete. Então, olha só, o cara que gosta de vôlei e também gosta de basquete. Então, vôlei e basquete. 2/5. Então, olha só, isso aqui, vamos pensar só no vôlei e basquete. O cara que gosta de vôlei e basquete é 2/5. Somente de basquete, 3/5. É o que falta para chegar ao inteiro, tá? Então, 2/5 gostam de vôlei, logo 3/5 gostam somente de basquete. Beleza? Aí agora ele fala o seguinte: em relação ao total de membros desse grupo, a fração que gosta somente de basquete é, então, esse cara aqui, em relação aos demais, quem gosta de basquete. Beleza? Então, eu vou ter 2/3 de 3/5. Tá? Então, posso cortar aqui, ó. Por 3 dá 1, por 3 dá 1 também. E somente basquete em relação aos demais, 2/5, tá? Somente basquete em relação aos demais. Se fosse só vôlei e basquete em relação aos demais, você teria 4/15, tá? Então aqui cuidado para não marcar 4/15 aí. E 4/15 é 2/5 do resto, e esse aqui os demais, tá? Então letra B aí, em relação aos demais é 2/5.
Se fosse 2/4 em relação a esse cara aqui, você teria o quê? 4/15. Questão 27. Em uma turma de estudantes, 2/5 deles jogam vôlei e 3/4 jogam futebol. O número mínimo de estudantes dessa turma que jogam vôlei e futebol é, ou seja, ele quer a interseção, não é isso? A interseção desse grupo aí. Então, partindo do princípio que todos eles jogam, todos os alunos da turma jogam pelo menos um desses dois tipos de esporte. Então, você pode fazer o seguinte: você vai somar as quantidades. Lembra igual quando você tinha lá em conjunto mesmo, você somava tudo e observava esse excesso era a interseção? Então, vou fazer isso aqui. Vai gerar uma fração imprópria. A quantidade de numerador que for o excesso é a quantidade de pessoas que gostam dos dois esportes, praticam os dois esportes. Então, o MMC entre 5 e 4 deu 20, né? Fizemos pela terceira vez hoje. 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 2, 8. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 3, 15. Então, você está ficando com 23 20avos, ou seja, aqui você tem o inteiro, que é 20 20avos, mais 3 20avos. Então, eu tenho 3 alunos do total que gostam dos dois esportes, que é o excesso, beleza? Porque por isso está dando a mais, ó. Se eu tenho 20 alunos, se eu tenho 20 alunos, e por que eu tenho 23? Esse 3 é que está nas duas interseções ao mesmo tempo, lembra? Ou ele tem que estar nas duas interseções, perdão. Ele joga os dois esportes. Tá? Ele pratica os dois esportes. Ele joga vôlei e joga futebol aí. Tá? Esse 3 aqui é a nossa resposta. Gabarito letra A e o gabarito aí procede. Questão 28. Em certo concurso, inscreveram-se 192 pessoas, sendo a terça parte homens. Desses, apenas a quarta parte passou. O número de homens que passaram no concurso foi... Então, olha só. Vamos lá, vamos por etapas ali, ó. Eu tenho o seguinte, ó. Em certo concurso, escreveram 192 pessoas, sendo a terça parte homens, tá? Deixa eu melhorar isso aqui. Sendo a terça parte homens. Então, eu tenho a terça parte de 192, que vai dar 19 por 3 dá 6, 6 vezes 3, 18, para 19 falta 1, 12 por 3, 4. Então, 64 são homens desse total. E dos homens, então agora no meu segunda passagem aqui, dos homens, ele fala que a quarta parte passou. Então, 1/4 de 64. Que 64 dividido por 4 vai dar 16. Gabarito letra C. E o gabarito aí procede. Questão 29. Em uma determinada empresa, metade de seus funcionários vai para a casa de ônibus. 1/5, ele fala aqui 1/5 ali. 1/5, né? Vai de carro. 1/8 vai de ônibus. E os demais vão a pé. Então, olha só. Eu tenho que a metade, eu tenho 1/5 e tenho 1/8 aqui. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou somar tudo isso aqui eu tenho, tudo que eu tenho. E ele quer saber o seguinte, a fração do funcionário que vai para casa a pé equivale a, então, a pé equivale a quanto? Vamos ver aqui, ó. O primeiro passo que eu vou fazer, eu vou somar essas frações, ó. A metade mais 1/5 mais 1/8. E vou ver quanto eu já tenho de funcionários. Ó, o MMC entre 2, 5 e 8 vai dar 40. Se você não viu o que é 40, vamos fazer aqui, ó. Você pode fazer só 5 e 8, tá? Porque entre 8 e 2, o MMC é 8. Então aqui, ó, por 2, 1, 5, e aqui dá 4. Por 2,
1, 5 e 2. Por 2, 1, 5, 1. Por 5 vai dar 1, 1 e 1. Então, o MMC é o produto aqui, ó. Aqui eu tenho 8 vezes 5, 40. Então, eu tenho 40 aqui, ó. 40 dividido para 2, 20. 20 vezes 1, 20. 40 dividido para 5, 8. 8 vezes 1, 8. Mais 40 dividido para 8, 5. 5 vezes 1, 5. Se eu somar isso aí tudo, vai dar 33 40 avos. Então, é o que eu já tenho que vai somando, que vai de ônibus, que vai a pé. Não, que vai a pé não, perdão. Que vai de ônibus, que vai de carro e que vai de bicicleta. Ele quer saber o a pé. Ó, o que falta ao 33 para chegar a 40? Então, quem vai a pé é 7 40 avos. É os demais, os que estão o restante. Né? Quanto falta ao 33 para chegar a 40? 7. Então, que vai a pé é 7 de 40 avos. Gabarito letra E e gabarito procede. 30. Analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. A raiz de 6 é maior que 5 meios? 5 meios dá 2,5. Será que esse cara aqui é um valor maior que 2,5? Então, o raiz de 6, eu posso escrever ele assim. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Porque quando você tem multiplicação de radicais, você conserva isso e multiplica aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Quanto vale aproximadamente a raiz de 2? 1,41 ou 1,42. Dependendo da banca aí, tá? E raiz de 3, 1,72 ou 1,73. Fazendo essa multiplicação aqui, eu vou ter 1,41 vezes 1,72. Eu vou ter aqui 2, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2. 7 vezes 1, 7, 7 vezes 4, 28, ficam 8 e vão 2. 7 vezes 1, 7, com 2, 9. E agora tem 1. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 1, 1. Então eu vou ter aqui o seguinte, ó. Somando aqui eu vou ter 2, 2. Aqui dá 15 e vai 1. Aqui dá 11, 12 e vai 1. Aqui dá 14 e vai 1. E aqui 2. Então 2,4 casas decimais, 4 casas decimais, ó. 1, 2, 3, 4. 2,4, né? Ou 4.252. Aqui dá 2,5. Então lembra? 2,5. Ó, igual. A próxima casa pode definir. 5 é maior que 4. Então esse cara aqui é maior. Então, raiz de 6 é menor do que raiz de 6 é menor do que 5 meios. O 0,555 é um número racional? Sim. Toda dízima periódica é racional. Por quê? O que é um número racional? É todo número que eu posso escrever na forma de fração. Tá? O 0,555 é a dízima, não lembra? Período 5. Para cada algarismo distinto do período, eu coloco um 9 no denominador. 9. E o período eu coloco no numerador. Não escrevi esse cara na forma de fração, logo ele é racional. Beleza? Então essa sentença aqui é verdadeira e essa foi falsa. Todo número inteiro tem antecessor? Todo inteiro tem. Se fosse natural, não. Porque olha só, nos inteiros você tem positivo e negativo. Se eu tenho um número 0, quem seria o antecessor do 0? Menos 1. Quem seria o antecessor do menos 1? O menos 2. Do menos 2, o menos 3. E se eu pensasse aqui, ó, se eu tenho 1, que é o antecessor dele? 0. Se eu tenho 2, que é o antecessor do 2? 1. E assim por diante. Então, todo número inteiro tem antecessor. Tá? Então, verdadeiro aí. Se somente a afirmativa, aqui assinale, né? Se somente a afirmativa 1 estiver correta, a 1 já está errada. Onde tiver 1, eu vou cortar. Ó. Sobrou B ou E. A E fala que a 2 e a 3 estão corretas. Verdade. Gabarito letra E. Gabarito procede. E finalizamos a nossa folha de fração aí com só questões da Fundação Getúlio Vargas. Beleza? Então, até o próximo vídeo aí que eu vou fazer com razão e proporção,
com a maioria também da banca e Fundação Getúlio Vargas.